Deixa eu trazer um dado importante da pesquisa IPEC para vocês. Essa a gente tem aqui no nosso telão, que é para você entender a questão da renda, né? Da renda. Onde é que está o nó para Jair Messias Bolsonaro na disputa eleitoral? Gente, de novo, é a economia, né? Aquele mantra de um auxiliar de Bill Clinton que vale para tudo, né? Essa aqui é a última pesquisa, então, foi divulgada ontem, para você ver aqui agora o recorte do salário mínimo. Aqui você tem quase, a dependendo do instituto, quase metade ou 40% do eleitorado ganha de ou até 2 salários mínimos. E aí você veja, né? Entre os mais pobres, a proporção é de 35 pontos de diferença. Lula faz 56, Bolsonaro 21. É muito chão aqui, gente. É muito chão aqui. É muito. 56 para 21. Ciro Gomes tem 7, Simone Tebet tem 3. Aí você vem para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, de R$ 1.000 a R$ 2.200. 49 a 26. Aqui 23 pontos de diferença, 23 pontos de diferença, mas ainda uma diferença muito grande. Como esses dois grupos, de quem tem até um salário mínimo e de quem ganha de 1 a 2, são os mais numerosos da sociedade, essa PISA que você vê aqui, ela faz com que Bolsonaro tivesse que fazer uma proporção semelhante ou ainda maior nessas outras duas classes, que é a classe média e acima de 5 salários mínimos, que no Brasil é elite. Na classe média, Bolsonaro, de 2 a 5 salários mínimos, passa Lula. Isso aqui tem um empate numérico no limite da margem de erro, né? Ou alguma coisa muito próxima, mas está aqui 40 a 34 entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. Aqui você tem cerca de 1/3 da população. E aqui, 45 a 28, mais um, né? 45 a 28, você tem aí gente que ganha mais de 5 salários mínimos. Aqui sim, na elite, Bolsonaro larga em relação a Lula, né? Tem uma vantagem aqui bastante clara, mas qual que é o problema, né? O Brasil é um país tão desigual que a quantidade de pessoas que ganha mais de R$ 6.800, mais de 5 salários mínimos, é muito pouca, é pouca gente que ganha. E tem essa coisa aqui de que a terceira via está conseguindo morder um pedaço do voto da elite maior do que ela está mordendo nos outros pontos, o que pode também não representar uma coisa boa para Bolsonaro e sustentar a ideia do segundo turno, uma notícia para Lula e uma notícia para Bolsonaro. Aqui a terceira via, Simone e Ciro somam 15 e aqui eles somam 14, mais do que somam entre os mais pobres. Eu vou voltar com o Yuri Pita para a gente falar um pouco sobre esse número. Yuri, é impressionante, né? Assim, a diferença que Lula está tendo entre os mais pobres, e essa é uma diferença que aparentemente abriu em colégios eleitorais importantes, como é o caso de São Paulo, com Auxílio Brasil na rua e tudo. Assim, houve a percepção do aumento de um rechaço ao presidente. Acho que tem 2 aspectos. Pelo jeito, a vacina ou o antídoto que o PT procurou criar para esse aumento do Auxílio Brasil, aquele discurso que Lula tem feito de, olha, pega o dinheiro e vote em quem quiser, no caso ele quer que vote nele mesmo, isso parece estar dando resultado porque esse público não está se sensibilizando. E por que não está se sensibilizando? Porque não se trata apenas de um pagamento fazer com que o voto mude de direção, porque tem toda uma trajetória de políticas implementadas na região Nordeste, que é onde se concentra a maioria ou quase metade dos beneficiários do Auxílio Brasil e que tem um retrospecto ali de ações tomadas durante os governos do PT. Não se apaga os 3 mandatos e meio de governos que o PT fez, e em especial os 8 anos, os 2 mandatos completos do ex-presidente Lula, apenas com o aumento de um benefício, de um programa social que é herdeiro de um outro programa social muito consolidado, que era o Bolsa Família. Isso fica ali de lição esse aspecto para se entender por que Lula mantém a sua vantagem no Nordeste, que é essa região
tão beneficiada pelo Auxílio Brasil e o quanto essa estratégia do governo não funcionou dessa forma. O aumento, a redução dos combustíveis, sim, parece estar fazendo algum efeito, por isso que acaba atingindo essa classe média ali de 2 a 5 salários mínimos, ou esse segmento que tem essa faixa intermediária de renda, que acaba sendo, de fato, que faz mais peso no bolso essa redução na hora de abastecer o veículo próprio. Muitas vezes, um veículo antigo que tem um consumo ainda alto de combustível, e isso faz diferença. Nesse aspecto, o presidente Jair Bolsonaro parece ter alguma melhora, mas naquele grosso da população que se esperava que o Auxílio Brasil pudesse fazer efeito, aparentemente não está conseguindo.